Olá, tudo bem? O tema de hoje é muito interessante. Quem roubou minha felicidade? Esse tema é algo que a Bíblia fala bastante. Inclusive no Salmo de número 1 fala: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. A Bíblia fala que esse homem é feliz. E um texto muito interessante que nós vamos ver, que é João 13:17, que diz o seguinte: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Sabe sobre o que Jesus falava quando ele citou essa referência? Foi logo em seguida ele ter lavado os pés dos seus discípulos. Foram momentos que antecediam a Páscoa, foram momentos que antecediam a sua crucificação. E ele lava os pés dos discípulos e fala para eles que maior era aquele que servia, que ele, como mestre, se ele deu o exemplo de ser servo, de lavar os pés dos discípulos, muito mais aqueles discípulos deveriam fazer pelas outras pessoas. Então, quando ele fala que são felizes os que praticam essas coisas, são aqueles que praticam esses princípios do reino de Deus. Então, quem roubou a minha felicidade? É o nosso tema. E nesse tema, nós vamos identificar alguns pontos que precisam ser trabalhados na gestão das nossas emoções. Nós vamos identificar 3 tipos de pessoas: aquelas pessoas que são resilientes, as pessoas que têm realmente saúde emocional, que conseguem lidar com as circunstâncias, assim como Jesus lidava com seus discípulos, fazendo-se menor, fazendo-se um exemplo, administrando as suas emoções, sendo alguém pontuado e alguém que conseguia ter uma reação de excelência. E o outro tipo são pessoas que possuem dificuldades. Mas como assim dificuldades? Dificuldades de conviver com outras pessoas, por exemplo. Se você tem dificuldade de conviver com pessoas que são mais lentas do que você, o problema não é que as pessoas sejam mais lentas, é você que é muito acelerado, que é acelerado demais. E toda pessoa que é acelerada, ela se estressa com os outros. Então, cada ser humano ele é um veículo cognitivo e cada veículo tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Então, não queira que as pessoas sejam a sua imagem e a sua semelhança, porque você não é Deus. Então, elas não podem ser a sua imagem e a sua semelhança. E fica muito mais barato para cada um de nós conviver com as pessoas lentas do que tentar mudá-las. Porque ninguém consegue mudar ninguém. Na melhor das hipóteses, nós conseguimos piorá-las. Então, ninguém muda ninguém. Se tem alguém que vai fazer algum tipo de mudança na nossa vida, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E se nós não vivermos com leveza, nós vamos viver estressados com os outros. Nós vamos nos estressar e vamos asfixiar os nossos relacionamentos. O nosso tempo, ele está passando e a gente precisa se dar conta disso, que o nosso tempo está passando. Então, um outro tipo de pessoas são as pessoas agradáveis. Então, quem é uma pessoa agradável? Talvez muitos se julguem pessoas agradáveis, mas uma pessoa agradável, ela não eleva o tom de voz quando alguém o contraria. Uma pessoa agradável, ela também não usa a sua emoção como um cartão de crédito de uma forma irresponsável. E eu quero te fazer uma pergunta: você compraria um alimento sabendo que ele está estragado? Mas muitas vezes nós compramos brigas, compramos confusões
sabendo que elas não valem a pena, porque somos muitas vezes consumidores emocionais irresponsáveis. Como eu falei, nós somos consumidores emocionais e existem algumas coisas que, como consumidores emocionais, nós acabamos fazendo, realizando. Então, vamos imaginar que aqui no Brasil as pessoas fazem seguro de vida, fazem seguro para o carro, fazem seguro de incêndio, enfim, existem vários tipos de seguro, mas será que nós estamos fazendo o nosso próprio seguro emocional? E eu quero lhe dizer que você não pode comprar aquilo que não te pertence. Nós não podemos comprar aquilo que não nos pertence, aquilo que não vai agregar nenhum valor a nós. E as nossas emoções são algo que nós precisamos vigiar bastante, porque nós somos consumidores emocionais e nós não podemos viver consumindo emoções tóxicas, emoções que são prejudiciais à nossa saúde, tanto física quanto emocional. Então, se alguém te criticou, se alguém te rejeitou, se alguém te ofendeu, se alguém falou mal de você, se alguém te tratou mal, se alguém não reagiu de uma maneira correta com você, que tipo de emoção você está consumindo? Será que você está revidando ou você está vivendo em paz, apesar de todas essas circunstâncias? Então, tudo que nós precisamos é treinar o nosso eu para sermos responsáveis. Porque se o outro te criticou, se o outro te ofendeu, se o outro falou que bem entendia a teu respeito, mas eu e você precisamos ter domínio das nossas emoções e ter paz. Não importa aquilo que o outro está falando, fazendo ou pensando, nós precisamos ter paz dentro de nós mesmos. Jesus também falou, por intermédio do apóstolo Paulo, no que depender de vós, tende paz com todos. Então, as nossas emoções, elas nos sabotam, elas são como fantasmas e elas não estão externas, elas estão dentro de nós. Muitas das nossas reações são exatamente esses fenômenos que nos sabotam. Se alguém falou mal de você, se alguém falou alguma coisa que te contrariou, qual é a tendência? Reagir pior, dar o troco, revidar, fazer na mesma moeda que o outro fez com você. Por isso é que nós precisamos treinar o nosso eu para preservar as nossas emoções, para não ficarmos com as emoções adoecidas, envelhecidas, porque esses fantasmas da emoção, eles estão dentro de nós e eles nos sabotam na nossa qualidade de vida. Então, quem sente que a sua felicidade está sendo roubada? Se a sua felicidade está sendo roubada, é porque dentro de você as coisas estão desmoronando. É porque dentro de você as coisas não estão bem construídas, bem alicerçadas. Porque são esses nossos fantasmas internos que nos sabotam, que nos impedem de sermos felizes. E eu quero também te fazer essa pergunta, novamente. Quem sente que sua felicidade está sendo roubada? E eu quero citar aqui duas mentes brilhantes. São personagens que tiveram dor não somente física, mas emocional. E um deles foi Freud, que era um homem com uma mente brilhante, que escreveu inúmeras cartas para os seus amigos, mais de 5.000 cartas. Ele era uma pessoa extremamente sociável. E ele também, em determinada carta que ele escrevia para um amigo, ele relata que ele perdeu o sentido para a vida quando o neto dele
teve uma tuberculose miliar e ele veio a óbito. E ele também estava sendo acometido por câncer. E esse homem de mente brilhante, esse homem intelectual, esse homem que conseguiu analisar, fazer tantas análises com a mente brilhante, chegou no momento da vida dele que as emoções dele o sabotaram, que as emoções dele o impediram de viver o melhor, de ter realmente a paz e se sentir feliz. E o outro homem super inteligente, mente brilhante, foi Albert Einstein. E esse homem, ele não brilhou como um professor universitário, ele era uma pessoa comum, era uma pessoa que aparentemente era até como se fosse um derrotado, porque ele era um professor. E depois disso ele foi trabalhar em uma firma de patentes e sem nenhum apelo intelectual. O trabalho dele era simplesmente ficar ali carimbando documentos, realizando um serviço que era repetitivo, que não exigia nenhum grande intelecto da parte dele. Mas ali, naquele lugar, quando ele tinha em torno de 22 ou 23 anos, ele começou a libertar a sua imaginação e ele libertou a sua criatividade quando ele começou a formular os fundamentos da teoria da relatividade. E com 27 anos, ele já tinha isso formulado. Ele ainda era um jovem, alguém imaturo, mas ele lançou os fundamentos de uma teoria. E não foram os incentivos externos, não era porque ele estava trabalhando no melhor lugar, que proporcionava com que o intelecto dele aumentasse, não era o lugar. Então isso prova aquela afirmação que foi feita anteriormente, que os nossos inimigos, eles são internos, eles não são externos. Assim como Freud, que foi uma mente brilhante, mas em dado momento da sua vida disse que não tinha prazer de viver, que a vida tinha perdido sentido. E do mesmo modo, Einstein, que era um homem altamente intelectual, ele formulou uma teoria num ambiente inóspito, num ambiente que não era relevante, num ambiente que não proporcionava grandes saltos intelectuais para a vida dele, mas foi nesse ambiente que ele produziu a teoria da relatividade. Então, cedo ou tarde, nós vamos enfrentar as nossas lágrimas. E em qualquer fase da nossa vida isso pode acontecer. Pode ter sido na infância, pode ser na adolescência, na juventude, na fase madura, mas em qualquer circunstância nós vamos nos deparar com lágrimas, nós vamos nos deparar com a dor. Jesus mesmo ensinou que nós teríamos aflições. Então, Jesus também passou por isso. Jesus, ele foi alguém que enfrentou lutas, enfrentou traição, enfrentou abandono, enfrentou rejeição, enfrentou todos os tipos de ataque nas suas emoções. E foi traído pelo mais culto de seus discípulos e negado pelo mais prestativo, que foi, no caso, Judas e Pedro. Então Jesus, ele enfrentou todas essas situações, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu nas suas emoções saudáveis, com resiliência, com saúde nas suas emoções. Ele não revidou, muito pelo contrário. Quando Judas o encontrou, ele chamou Judas de amigo. Ele até citou lá na mesa durante a ceia que um deles o trairia, mas ele não expôs, ele não confrontou ali por que ele ia trair, porque ele já tinha feito de tudo, que ele nunca tinha dado margem para ele fazer tal coisa, como muitas vezes é a nossa reação. A nossa reação geralmente é
de dizer, faço de tudo, eu não sei mais o que eu faço, por que essa pessoa reage dessa forma? Então a vida, ela é um contrato de risco, onde as principais cláusulas não estão escritas, e cedo ou tarde nós passaremos, esbarraremos por situações dessa natureza. Nós vamos passar pelos vales, pelas perdas, pelas frustrações, mas uma pessoa madura emocionalmente, ela escreve a sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, o momento difícil da vida não é para eu me fazer de vítima, não é para eu ficar achando que o universo conspira contra mim, que eu sou um pobre coitado, uma pobre coitada. Não. Jesus, no momento da sua maior crise, foi orar. Foi orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele fazia a mesma oração. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo ali que a sociedade tinha abandonado ele, mas ele tinha um compromisso de amor com o mundo, com as pessoas. Por isso ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quando você for ferido, quando você for machucado, não busque alimentar esses sentimentos, porque os fortes, eles perdoam, mas os fracos julgam. Os frágeis querem ter uma vida sem percalços, mas os fortes sabem que nos momentos mais dramáticos eles podem viver as mais belas histórias e se tornarem sábios ao longo da sua própria história. No caso de Albert Einstein, ele se casou, ele teve seus filhos e um dos filhos dele teve transtorno mental. E ele internou o filho dele e nunca mais o visitou. Ou seja, o homem que conheceu as forças do universo foi derrotado pelas forças do universo da sua própria mente, da sua própria humanidade. Esse medo de lidar com aquilo que era incontrolável, o sentimento que ele tinha de impotência diante daquele filho com um problema psicológico, com um problema psiquiátrico, a dificuldade que ele tinha de intervir, o sentimento que ele tinha de impotência diante daquele filho fez com que ele cometesse um abandono emocional. Não só em relação ao filho, mas a si próprio, porque ele se privou do convívio, do relacionamento com aquele filho. E essa mente brilhante que foi o Albert Einstein teve a sua felicidade roubada por conta dessa situação. Então, cedo ou tarde, nós vamos encontrar com algum fantasma da nossa emoção, do nosso estado interior, seja uma irritabilidade, um sentimento de culpa, uma autopunição, um sentimento de impotência diante de alguma situação, algo que você não tem como mudar, que você não tem como intervir, algum sentimento de abandono, de solidão, de raiva, de ciúmes, de medo de errar, medo do vexame. Em algum momento nós vamos nos deparar, assim como Jesus que foi traído, que foi negado, em algum momento nós vamos nos deparar com todas essas situações, sim. Quem sofre por antecipação? Só os fortes usam o diálogo. Então, sofrer por aquilo que não aconteceu é antecipar o velório antes do tempo. A preocupação, ela vai minando o nosso cérebro, ela vai minando a nossa capacidade de raciocínio e ela vai boicotando a nossa vida. A preocupação, esse sofrimento aí por antecipação, é você, antes de que a coisa aconteça, você já começou a sofrer por ela. E quem também tem medo do que os outros estão pensando de nós, medo se vai dar certo, se vai dar errado.
esse tipo de sentimento, ele retira o oxigênio da nossa ousadia e nós nos acovardamos, nós ficamos intimidados, nós perdemos a autonomia e nos tornamos escravos, escravos mesmo em uma sociedade considerada livre. Nós nos tornamos prisioneiros dentro de nós mesmos. E o propósito de Deus para a nossa vida é de termos uma vida em abundância e não de nos tornarmos os nossos piores inimigos, aqueles que roubam a nossa felicidade. Então, quem rouba a tua felicidade? Olha, esses inimigos não estão do lado de fora. Não é filho, marido, mulher, esposa. Não são as circunstâncias. Quem rouba a nossa felicidade são os nossos condicionantes internos, são as nossas próprias emoções. Mas eu quero te dizer que só os fortes usam o diálogo, o afeto, a generosidade para mudar as circunstâncias, porque foi aquilo que Jesus disse no texto que eu li logo no início, que se vocês souberem praticarem essas coisas, vocês serão felizes. E o que ele fez? Ele serviu, ele havia lavado os pés dos seus discípulos, mas os fracos, eles usam a violência, porque foi o que Judas fez. Judas, ele traiu a Jesus por causa de dinheiro e ele manifestou a traição por intermédio de um beijo. O que nós precisamos fazer é treinar. Treinar o quê? Treinar o nosso eu. Como assim treinar? Treinar o nosso eu para fazer a gestão dos nossos pensamentos, é gerir a nossa mente, para dar um choque de lucidez em cada pensamento perturbador, cada pensamento de fracasso, cada pensamento limitante que vier sobre a nossa mente, que vier ao nosso coração. Nós precisamos dar um choque de lucidez e dizer: parou, eu não aceito esse pensamento, eu não sou esmorecida, eu sou favorecida, eu sou uma pessoa de sucesso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra coisa que nós precisamos fazer é discordar de cada emoção ruim. Que são essas emoções ruins? É aquela emoção fóbica, medo do que estão pensando de mim, medo de não ser curado, medo de não dar certo, medo, como diz a música da Ludmilla Ferber, medo de fracassar, medo de não tentar, medo de morrer, medo de tudo. Então, essas emoções fóbicas, angustiantes, tensas, nós precisamos discordar de cada uma delas e trabalhar na emoção oposta. Se está se sentindo triste, trabalhe a alegria, discorde dessa maneira, não é dizer eu não aceito continuar alimentando, não, eu não aceito essa tristeza, e começa a obrigar o seu corpo a se alegrar, coloca um louvor, começa a dançar. O outro ponto que nós precisamos observar é deixar de ser vítima. Assim nós vamos treinar o nosso eu. Deixar de ser vítima para ser o quê? Protagonista da sua própria história, ser o autor da sua própria história. Aquele que está ali no poder de decisão, de comando, somos nós, porque Deus nos deu o livre arbítrio para escolhermos. Ele disse: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. Então, a educação, ela nos prepara para intervir no mundo de fora, mas não no mundo de dentro. Você senta numa escola, vai do jardim da infância até a universidade, mas você não é treinado para você comandar o seu eu. Mas nós precisamos ser treinados todos os dias para deixarmos de ser frágeis, vítimas, e nos tornarmos protagonistas da nossa própria história, gestores da nossa própria mente, para que nenhum tipo de pensamento, de emoção ruim venha tomar conta,
venha enraizar, como fala em Hebreus. Mas nós precisamos remover essas emoções tóxicas da nossa vida, assim como Jesus decidiu remover as emoções tóxicas, mesmo sabendo que Judas Iscariotes era quem o iria trair. E ele era o mais culto, o que mais era preocupado com as mazelas sociais, era o que menos importunava o seu mestre. E Pedro, que o negou, ele era um hiperativo, tenso, ansioso, respondia aquilo que dava na cabeça dele. João, que todo mundo disse que era um dos melhores discípulos, na verdade era um dos piores, porque flutuava na sua própria emoção, era uma pessoa extremamente ambiciosa, egoísta, oscilava entre o céu e o inferno, influenciou a sua mãe, movido pela sua ambição, para pedir para Jesus para que ele com seu irmão, um sentasse à direita e o outro à esquerda de Jesus no reino dele. Então ele era um jovem ambicioso, como qualquer um jovem hoje, que quer os melhores cargos sem trabalhar. Então João, ele era esse jovem, mas ele se intitulava o mais amável, o mais querido, o mais próximo. Então nós precisamos treinar o nosso eu, fazendo a gestão da nossa mente. É o que a palavra de Deus diz, que nós precisamos renovar a nossa mente. Em Romanos 12, versículo 1 e 2. Renovar a nossa mente. Remover esses pensamentos de derrota, de fracasso, de que eu sou inferior. E eu quero também te dizer que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca executam seus projetos. Essa é uma frase do Augusto Cury. Então, uma das coisas que rouba a nossa felicidade é só ter sonhos, mas não ter disciplina que vai produzir a execução desse sonho. Se eu só sonho, mas eu não tenho nenhuma disciplina para realizar esse sonho, o que vai acontecer comigo? Eu nunca vou executar esse projeto e eu vou me tornar uma pessoa frustrada. Então eu tenho não só que ter sonhos, mas eu tenho que ter disciplina para que esse sonho se concretize, para que esse sonho venha ter êxito, para que esse sonho venha se realizar na minha vida. Então nós precisamos ser essas pessoas que não só têm sonhos, mas têm disciplina. Porque disciplina sem sonhos produzem pessoas que são autômatas, que só obedecem ordens. Então, case seus sonhos com a disciplina. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre essa questão do que está roubando a tua felicidade. E nós concluímos esse estudo, essa reflexão, dizendo que o que rouba a nossa felicidade, na verdade, não são as coisas externas. Não é porque você não tem uma casa dos seus sonhos, não é porque você não tem um carro do ano, não é por nenhuma dessas situações, porque o que rouba realmente a nossa felicidade são os nossos próprios fantasmas internos, são as nossas emoções tóxicas. Mas nós precisamos, como vimos no slide anterior, fazer a gestão das nossas emoções, da nossa mente e produzir novos comportamentos. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.